Shalom, tudo bem com vocês? Bom dia a todos, boa tarde ou boa noite, dependendo aí do horário que você for assistir, tá? Eu separei aqui um tema maravilhoso, porém que na cabeça de muita gente assim, parece que fica assim, tem muita gente que gosta de criticar, tá? Mas eu quero falar algo sobre esse tema que parece que causa uma confusão na cabeça de muita gente, tá? Irmão, já me perguntaram o seguinte: Gleison, você é a favor do Natal? Você comemora o Natal? Eu falei, sim, comemoro. Por quê? Porque eu sou a favor que as famílias se reúnam, brinquem, tenham lazer. Então tudo que é referente à família eu defendo. Isso é algo particular meu, tá? Mas aí também me perguntaram, Gleison, o que você acha do Natal? Ele é o nascimento de Jesus? Eu disse, não, não é. Mas por que muitos chamam de nascimento de Jesus? Porque muitos dizem que Jesus nasceu no dia 25 de dezembro. Por que não em outra data? Irmãos, a gente precisa conhecer histórias, o que é bíblico e o que não é bíblico. E pelo que a gente vê, o Natal ele não é bíblico. Ele apenas foi algo canonizado pela Igreja Católica, com todo respeito, tá? Estamos só esclarecendo aqui algumas coisas. Porém, a gente vê que nessa data, muitas famílias se reúnem, festejam, e alguns cristãos ainda debatem um certo tema, criticando aqueles que se reúnem, Tem gente que não guarda, tem gente que não gosta, que tem gente... Tudo bem, mas isso é uma questão de opinião. Ninguém deve criticar um ao outro, mas deve sim buscar a verdade, tá? Mas hoje, com certeza, eu comemoro sim, não em referência a Jesus, mas eu comemoro com Jesus, Com a família também, tá? A gente precisa elaborar um assunto interessante, chama-se como a celebração pagã da Roma antiga deu origem à festa de Natal, Como foi que eles chegaram a esse ponto? O que é a chamada e conhecida, não por muitos, Saturnália, que é um feriado romano destinado a dar boas-vindas ao inverno, tá? O Império Romano deixou um legado forte lá no mundo ocidental. Entre muitas coisas, os princípios do ordenamento jurídico praticado em dezenas de países, as raízes de línguas como o espanhol, o francês, o português, até a lógica que opera os corpos de bombeiros nas cidades. Mas talvez um elemento menos conhecido desse legado é a festa do Natal, e o porquê que ele ocorreu, porquê que hoje existe no meio de tanta gente aí que comemoram, tá? É uma das primícias, aliás, é uma das principais celebrações do cristianismo hoje, marcada por árvores luminosas, Papai Noel, manjedouras, reuniões familiares. É difícil ver qualquer vestígio da cultura romana, principalmente porque por mais de 5 séculos o Império Romano era um povo que acreditava em múltiplas divindades, tá? Mas qual é a ligação entre o Natal que conhecemos hoje e a Roma antiga? A resposta é a seguinte: se refere a uma celebração romana em particular, a Saturnália, o rito
com o qual o inverno era recebido no Império Romano, né? A escolha do dia 25 de dezembro como a data de nascimento de Jesus não tem nada a ver com a Bíblia. Ao contrário, foi uma escolha bastante consciente e explícita de usar o solstício, tá? Solstício do inverno para simbolizar o papel de Cristo como a luz do mundo, ok? E assim falam alguns professores e historiadores daquela época, ok? Os costumes, vestígios, os costumes festivos e desregrados da Saturnália na mesma época do ano naturalmente migraram para a prática cristã. Infelizmente aí, muito que não gosta de estudar, não sabe o significado, né? Ah, irmão, mas eu estou pecando? Não, não está pecando. Brinque com a sua família, né? Comemore sim com Cristo, né? Já que muitos não separam aí uma data, né? Irmão, mas eu vou para o inferno? Vai não, meu querido, vai não. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Caiu isso no meio do cristianismo, sim, porque eles elaboraram proeminente na sociedade romana. As novas crenças seriam mais bem aceitas se não entrassem em conflito com o antigo costume não cristãos, tá? Foi uma discussão muito grande que houve naquela época. Mas quando ocorreu esse encontro entre os ritos romanos e as celebrações cristãs e como chegaram em nossos dias? Vamos lá. Durante a Saturnália havia espécie de inversão de papéis. A festa era o seguinte: homens vestidos de mulheres e senhores, né, vestidos de escravos. Ou seja, homens vestidos de mulheres e senhores vestidos de escravos, tá? A Saturnália era um festival realizado pelos romanos antigos para celebrar que chamavam de renascimento. Foi por isso que eles disseram que tem alguma coisa a ver com Cristo, ou seja, eles elaboraram isso, tá? Prevalente no Império Romano e na Europa durante séculos, que curiosamente era celebrado no dia 25 de dezembro. Porém, a festa começava 8 dias antes, no dia 17 de dezembro, quando as normas que ordinariamente regiam a sociedade eram investidas. Os homens se vestiam de mulher e os senhores se vestiam de servos, de escravos, tá? Mas começaram então as semelhanças com o Natal que conhecemos nos dias de hoje. As casas eram decoradas com folhagens, velas eram acesas e presentes eram trocados. Ok? Agora você está sabendo como foi que surgiu aí o Natal? Essa celebração era realizada em homenagem ao deus Saturno. Daí o nome. É sempre bom, né, ver com que se caracteriza pelo relaxamento da ordem social e pelo clima de carnaval, né, que bem parece, troca de papéis, né, clima de carnaval, né, diz assim também alguns historiadores, né. Então, enfatiza essa festa enfatiza o quê? Que a celebração em homenagem a Saturno no início do inverno tinha um significado. Saturno era a principal divindade dos romanos. Ele era o deus do tempo, da agricultura e das coisas sobrenaturais, como os dias encurtavam e alguma forma a terra morria de forma simbólica. Era necessário que o deus do tempo, ou seja, Saturno, Deus Saturno, desse comida para que a terra ficasse feliz. Ok. Os historiadores
eles situam o nascimento de Jesus nos meses de março e abril. Irmão, é sempre bom lembrar que ninguém aqui tem uma data X, tá? Em referência ao nascimento de Jesus. Irmão, por que eles dizem que foi no dia 25 de dezembro? Pois é, né? Foi eles que fizeram esse concílio, esta festa, esses papéis, trouxeram para dentro do cristianismo, tá? Porque para quem não conhece a história do cristianismo, se for buscar a fundo, vai encontrar muitas coisas, ok? Como parte das festividades, os romanos trocavam presentes, velas, chinelos de lã, chapéus e até meias, né? E faziam entre famílias, enquanto os escravos desfrutavam de tempo livre, né? Então, queridos, tá aí, ok? A verdade sobre o dezembro é que no fim da era romana, o Natal já fazia parte do calendário romano. Foi um processo gradual, segundo os historiadores, que teve a ver com uma hibridização ou amálgama de tradições. Eles misturaram algumas coisas, principalmente colocaram para o meio do cristianismo, ok? Em meados do primeiro século, os cristãos já haviam chegado a Roma e começaram a moldar a sociedade do império. Ou seja, houve muitas mudanças, né, nos costumes cristãos, e infelizmente aí, ou felizmente, né, porque não é uma coisa tão ruim assim, reunir família, festejar, não é, tá? Se a gente disser que a gente está mentindo, ok? Então não vamos assim infernizar os outros, dizendo, irmão, você comemora aí o Natal, não tem nada a ver, você vai para o inferno, tal. Irmão, quando você reúne a sua família, isso não quer dizer, né, que você está adorando algum Deus, tá? Se é uma prática da sociedade, se é uma prática romana da época, é só repreender em nome de Jesus e vá brincar com a sua família, vá sair com a sua família, se reúna, troque presentes, faça assim, né? Tudo em nome de Cristo, né? Apesar do Natal não ser realmente, ou seja, do nascimento de Jesus não ser no 25 de dezembro, né? Isso não vai te fazer com que você perca a sua salvação, tá bom? Eu quero agradecer a todos. Quem entendeu, por favor, comenta. Quem entendeu, por favor, não fale bobagem aí nos comentários, tá? Fica na paz de Cristo, que o Eterno vos abençoe poderosamente. Shalom.